Olá pessoal, hoje estamos aqui com a nutricionista Andressa Ferro, Oi, tudo que é especialista em nutrição esportiva e funcional. Então o tema de hoje vai ser alimentos pré e pós-treino. Todas as dúvidas que vocês tiverem, que a gente não tiver esclarecido, coloca nos comentários que a Andressa vai respondendo, né, Andressa? Com certeza, vamos responder todas. Então vamos lá. A primeira pergunta. No caso de pessoas que vão fazer prática de exercício aeróbico, quais são os melhores alimentos que podem ser consumidos no pré e pós-treino, Andressa? Certo. Então a gente pode levar em consideração algumas coisas, certo? Se a gente vai fazer um treino aeróbico visando perda de gordura, certo? Visando emagrecimento, então realmente o melhor pré-treino eu sempre coloco alguma fonte de gordura de rápida absorção mesmo. Então um óleo de coco num café, um TCM, né, que é aquele famoso MCT, num shake com whey, por exemplo, já retira um pouco mais, digamos aí, do carboidrato. Pode ser abacate também, um shake de abacate com whey, fica muito legal, e cacau nesse pré-treino. Se tiver objetivando já a performance física, porque às vezes a gente como atleta vai fazer um treino regenerativo, né, um treino mais aeróbico, mas a gente não quer ali perder base de performance, está numa periodização alta, coloca o carboidrato realmente antes do treino, né, de uma absorção um pouquinho mais lenta. Aí, então pode ser banana, pode ser raiz, pode ser tapioca recheada com outras coisas para diminuir esse índice glicêmico. Associado à gordura também, não deixar de colocar essa gordura, certo? E a proteína, como sempre. Com relação aos pós-treinos, gosto sempre de colocar a fonte proteica, não tem pra onde. Tá? Então a proteína... No pós-treino sempre tem que ter uma proteína, Exato, né? tem que ter pra gente fazer a recuperação ali daqueles aminoácidos, recuperar a fibra muscular, certo? Então, diretamente fonte proteica. O que vai diferenciar é realmente se aquela pessoa precisa de uma proteína, de uma absorção mais rápida ou de uma absorção mais lenta. Se for no caso do emagrecimento que a gente tava falando, Ju, já pode botar via alimentar mesmo, não tem problema. Certo? Coloca comida mesmo para aquela pessoa, ou um carboidratozinho de mais lenta absorção, para o exercício aeróbico ele continuar queimando a gordura ali, certo? Ou até mesmo não repor carboidrato pós o exercício, para você potencializar a queima de gordura. No caso, se for para performance física, eu gosto de associar uma proteína de mais rápida absorção, então a gente vai entrar com suplementação, né? Para regenerar o músculo ali de forma mais rápida, a gente precisa de uma recuperação mais rápida, ou então um whey. Pode ser isolado, e pensar também nos carboidratos que tem uma absorção também mais rápida para a gente repor esse glicogênio de forma mais rápida. Então, cuscuz, tapioca, banana da terra, batata inglesa, enfim, aí entra. Ótimo. No caso de pessoas que querem ganhar massa muscular, que o objetivo é ganhar massa muscular, esses alimentos pré e pós-treino, eles também são diferentes nesse caso? Então, ganho de massa muscular, vamos lá. Tem que ter performance. Pra gente ganhar massa muscular, a gente tem que ter força, a gente tem que ter arranque. O treino, ele tem que estar bem encaixado, né? Lembrando que a alimentação e exercício físico na parte de ganho de massa é 50-50 mesmo. Então, antes do treino, carboidrato não tem pra onde, certo? Carboidrato de índice glicêmico mais baixo. Então, a gente pode usar raízes, pode usar base shake com açaí, por exemplo, aveia, amaranto, quinoa entra, granola entra aí. Então, colocar um carboidrato, colocar uma proteína e sempre a gordura de rápida absorção. Nesse caso, eu gosto de usar sempre o MCT, certo? E pós-exercício físico, para hipertrofia muscular, não tem pra onde, a gente tem que fazer a associação de proteína e de carboidrato de rápida absorção, repor aquilo ali de forma... Pra não queimar ali o músculo. Exato, degradou, repõe. Entendi. Então tem que fazer a reposição ali daqueles estoques de forma rápida. Então, use suplementação, é bem bacana nesse caso. E se não quiser usar uma malta, por exemplo, ali... um carboidrato de rápida absorção, bota comida mesmo. Então, nesse caso, batata inglesa, como eu disse, batata inglesa, cuscuz, tapioca, banana da terra, enfim, arroz branco, macarrão. Daí vem os carboidratos simples mesmo, aqueles carboidratos que a gente absorve, pão, que a gente absorve de uma maneira mais rápida no nosso corpo. Essa reposição tem que ser rápida, assim, porque eu vejo muitas vezes pessoas na academia que fazem o treino e de lá às vezes vão resolver alguma coisa, tal, demoram para repor. Essa reposição tem que ser feita imediata, é importante pelo menos levar um whey ali num shake, numa shakeira. Isso foi uma pergunta muito legal, inclusive é a dúvida de muita gente, que muita gente não sabe. Na verdade, Ju, a gente tem uma coisa que se chama de janela anabólica, certo? Então a gente começa a treinar,
certo? Depois que a gente treina, não necessariamente a gente começa a hipertrofiar, né? Começa o anabolismo, sai do catabolismo e começa o anabolismo a partir do momento que a gente para de treinar. Sim. A gente tem intervalos de tempo. Então, o anabolismo, né, o ganho de massa, a hipertrofia no indivíduo que ele é treinado, ela só vai começar 3 horas após o término do exercício físico. Para os indivíduos que não são treinados, que são sedentários, eles começam 15 horas após. Sério? Certo? Então, assim, não tem problema você esperar uns 40 minutos pós-treino para você fazer o seu pós-treino mesmo. Entendeu? Não precisa levar squeeze de proteína pra academia. Sim. É até bom você deixar o treino fazer efeito por um tempo. Sei. Você tá entendendo? Você não inibir logo Entendi. de cara. Principalmente pra quem tá objetivando emagrecimento, tá? Então não é legal assim de cara você inibir resposta de treino, porque as suas vias metabólicas elas ainda estão sendo ativadas. E você não vai perder massa muscular ali, nem começou a hipertrofiar. Entendeu? Então assim, pra quem quer hipertrofia mesmo, eu sempre falo, ó, chega em casa, toma banho, se for direto pra casa, né? Ó, chega em casa, toma banho, troca de roupa e depois vai lá fazer a suplementação. Não tem problema esperar uns 40 minutozinhos. Se for resolver algumas coisas depois, leva a suplementação e toma depois de umas meia hora no carro. Olha aí, pessoal, que dica boa. Se for para emagrecimento, vale ressaltar, você pode esperar até 3 horas. Agora, se for esperar 3 horas, né, no caso do emagrecimento, quando você for comer ou o carboidrato ou a proteína, não colocar via alimentar. Né, colocar realmente suplementação, porque via alimentar a gente ainda vai ter o processo Demora de digestão, né? Absorção, Sim. Enfim. Né? Aí no caso a suplementação, não, 20 minutos cai na corrente sanguínea. Então nesse caso a gente coloca logo a suplementação e absorve de imediato. Perfeito. Outra dúvida aqui, Dessa, no caso de pessoas que estão em processo de emagrecimento, querem emagrecer e têm o costume de fazer atividade física logo cedo, no caso dessas pessoas, se não for um exercício de alta intensidade, elas podem fazer o exercício em jejum? Totalmente. É indicado, então, nesse caso? Inclusive, o que acontece? Exercícios que são de alta intensidade, a gente usa predominantemente o carboidrato para fornecer energia, certo? Os exercícios de baixa intensidade, aqueles exercícios que não aumentam muito a nossa frequência cardíaca, enfim, a gente já fica mais no limiar aeróbico, a predominância energética é de oxidação de gordura. Então, é o exercício que a gente utiliza mais a gordura. Não tem justificativa se a pessoa quer emagrecer, não quer performance. Sim. Você tá entendendo? Sim. Se ela realmente quer emagrecer, não tem muito cabimento a gente colocar o carboidrato antes. Entendi. Você tá entendendo? Não necessariamente ela precisa ir de jejum, entendeu, Certo. Ju? A gente pode colocar, por exemplo, a gordura de rápida absorção para potencializar isso, um café, porque a cafeína ele aumenta a termogênese, Sim. um chá verde, pimenta, os alimentos termogênicos. Sim. A gente pode fazer um pré-treino ali que dê um potencial termogênico a mais, mas sem fonte de carboidrato. Sem carboidrato. Tá praticamente de jejum, só vai com Sim. bioativos ali para otimizar a energia, Sim. né, e a queima de gordura. Mas com relação ao carboidrato, não, só repõe depois. Aí é isso, pode repor 1 horinha depois via alimentar ou 3 horas depois com suplementação. Perfeito. Outra pergunta aqui que eu já tive essas dúvidas e também vejo as pessoas ainda um pouco confusas. No caso de pessoas que, da mesma forma, treinam logo cedo, qual a importância da ceia nesse treino? Né? Porque às vezes que muita gente realmente negligencia a ceia alimentar. Né? Então, é bem legal, né? Porque as pessoas elas não têm ideia disso. Elas acham que pré-treino é aquele pré-treino mesmo assim de 30 minutos. Logo antes. Logo antes. Uhum. 20 minutos antes é pré-treino, mas não é. Na verdade, a gente até fala, né? Que o nosso pré-treino ele começa 4 horas antes. Se a gente for pegar as recomendações do American College, né? Voltadas para o esporte e para a performance física, principalmente num pré-competição, enfim, que a gente está periodizando ali um atleta, a gente vai ter que começar a fornecer os estoques de carboidrato que ele precisa para ter aquela performance naquele treino 4 horas antes. Então, se a gente for pensar, atleta geralmente treina muito cedo, né? Independente, sim. todos, dependendo da modalidade ali, é muito cedo. Então, se a gente for pensar 4 horas antes, praticamente a ceia é a sua primeira refeição. Isso. Então, começa a fornecer esse carboidrato, a gente vai fracionando, né? Então, começa a fornecer esse carboidrato na ceia e começa a estocar aquele carboidrato ali no músculo, certo? E no fígado, começa a estocar, faz o pré-treino e aí você vai ter reserva energética para treinar numa performance boa, digamos.
Aí qual seria a sugestão de uma excelente ceia, no caso, vamos supor, de triatletas que tem no sábado, geralmente, treinos mais longos? Qual seria, assim, uma boa fonte de carboidrato de digestão lenta para a ceia anterior? Levando em consideração, digamos, treino longo no outro dia, já jantou uma boa fonte de carboidrato, arroz ou batata ou macarrão, enfim, que é o habitual ali de todo mundo, ou cuscuz. Na ceia eu gosto muito de passar papa de aveia, é bem legal ali, tem uma absorção bem lentinha, sabe? Vai estocando ali de forma lenta, eu gosto. Banana, eu gosto muito da banana com cacau e aveia no horário da noite, porque a banana, ela estimula também triptofano, então ela modula o sono. Além de ter aqueles carboidratos, ser fonte de potássio, tudo do que a gente precisa no outro dia, né? Falando em vitaminas e minerais ali para treinar, ela também faz a modulação ali do nosso sono. O cacau também, ele estimula bastante o triptofano, então modula o nosso sono, que também é um pilar muito importante para a performance no outro dia, sabe? Então você pode fazer base shake, você pode fazer em forma de papa, pode fazer panqueca, certo? Sempre usando amaranto, usando aveia, usando banana, frutas em geral, dá pra usar bastante coisa. Porque às vezes eu vejo pessoas comendo, assim, uma ceia, batata doce, macarrão. Eu particularmente não gosto. Acho que você dorme muito pesada, né? A digestão é muito lenta, Dá pra você fazer no jantar, entendeu, Ju? Faz um jantar mais reforçado, um jantar melhor, e aí realmente a ceia você usa aquilo ali só pra continuar estocando um pouco, mas refeição que você tem uma digestibilidade um pouco melhor. Até porque a gente tem que levar em consideração que o último horário do dia não é pra gente estar comendo refeições com densidade, proteína, isso não existe, porque isso atrapalha na modulação do sono. Entende? Então a última refeição até são aquelas refeições mais leves, são as refeições que estão preparando o nosso corpo pra dormir. Então você dá uma carga ali no jantar, né? E aí a refeição da ceia vai um pouquinho mais leve, para no outro dia você acordar com a barriga boa também, um intestino bom, para receber o pré-treino e treinar bem. E no caso de pessoas que fazem atividade física à noite, no caso chegam depois de suas atividades diárias e precisam jantar, que ainda não jantaram e vão treinar. É indicado fazer, assim, no caso, essa refeição de jantar normalmente, ou você faz uma refeição um pouquinho mais leve para ir treinar e segue? Então, depende muito do objetivo da pessoa, certo? Porque aí a gente vai ter que olhar realmente qual a necessidade dela. Se fosse, por exemplo, um atleta de cross, uma pessoa que vai fazer um exercício muito extenuante, talvez, e a gente tivesse um intervalo de tempo, por exemplo, pelo menos uns 40 minutos a uma hora para o treino, fazer a digestão, né? Para fazer a digestão, aí eu pensaria num jantar realmente e a ceia ser um pós-treino legal, certo? Mas tenho que avaliar aquele exercício daquela pessoa e a digestibilidade e aceitação dela. Mas no geral mesmo, no geralzão, eu prefiro colocar um segundo lanche, digamos assim, uma refeição pré-treino realmente, e aí a gente pode pensar em várias coisinhas, porque tem várias coisas que simulam um jantar, mas que podem ser pré-treino, por exemplo, uma bananinha com canela e um queijo canastra e um café e um ovo, você tá entendendo? Simula um jantar, mas ali é uma refeição mais leve, serve como pré-treino, e aí a ceia, né, no caso, passa a ser o pós-treino. E é legal a ceia sendo pós-treino, digamos assim, porque evita também a gente usar a suplementação ali, porque tem, dependendo dos casos, né, porque vai vir uma refeição que vai ser nutricionalmente completa, né, então a gente já vai evitar, sei lá, 10, 9 horas da noite tá botando whey protein, tá botando algumas suplementações que, sabe, é melhor você usar em outros horários. Aqui no Nordeste a gente gosta muito de comer cuscuz, né? Só que aí eu vejo muita gente acha assim, que por isso pode comer cuscuz o tempo todo. Não, porque é saudável, posso comer antes de treinar, depois, durante. E fala um pouquinho do cuscuz. Cuscuz, a doidade. Então, assim, onde é que você sugere, no caso, de ser utilizado o cuscuz como, talvez, pós-treino? Em quais casos? Quem quer emagrecer, o cuscuz é um bom pós-treino? Olha, quem quer emagrecer é porque o cuscuz ele tem um índice glicêmico rápido. O índice glicêmico é a velocidade como a gente absorve, né, aquele carboidrato no nosso corpo. Para quem quer emagrecer, o objetivo é não estimular a insulina. Porque a insulina, o pico de insulina, Ju, ele vai estimular justamente a lipogênese, que é a proliferação de células de gordura.
Você tá entendendo? Então, independente dos casos, se for emagrecimento, é para evitar o pico de insulina. Sim. Então, até os carboidratos que a gente vai colocar é carboidrato de índice glicêmico baixo. Então, no caso de emagrecimento, não entra em nenhum caso. Esquece cuscuz um pouquinho. Deixa o cuscuz um pouquinho de lado. Mas se for um caso voltado para atleta, passou 4 horas em cima de uma bike, 3 horas em cima de uma bike, ou se não, treinou 1 hora, mas fez treino de tiro, tá entendendo? De alta intensidade, De alta intensidade, ou para hipertrofia propriamente dito, né? A gente precisa daquela reposição rápida. Não só pode, como deve comer um cuscuz no pós-exercício físico, e principalmente associar esse cuscuz com outras coisas também. Então, por exemplo, a gente gosta de cuscuz molhadinho, né? Então, um cuscuz com molho de tomate caseiro, muito bom aí para acelerar o processo de recuperação da musculatura, põe tomate e aí vai, entendeu? Aí é bem bacana. Muito bom. E no caso de alimentos, substâncias termogênicas que podem ser utilizadas no pré-treino para dar uma ativada, também para quem quer perder um pouquinho de gordura, acelerar o metabolismo, quais são os principais, assim, de fontes naturais que você indicaria? Então, a gente chama eles de compostos bioativos hoje, né? Que são justamente esses compostos que eles vão atuar dentro da nossa célula e melhorar a eficiência de várias maneiras. Tem vários compostos bioativos para várias maneiras. Então, aqueles que têm potencial termogênico, a cafeína é um deles, não tem para onde. Certo? Então a cafeína ela é bastante termogênica, o chá verde também, porque ele também tem cafeína, né, na composição do chá, guaraná em pó, pimenta caiena, gengibre, muito bom também, canela, muito bom também, certo? Então dá pra fazer associação, inclusive tem um produto hoje no mercado que se chama Golden Milk, eu não sei se você já ouviu falar. Não. É muito bacana, é o Golden Milk, ele já é um mix de especiarias. Ele já vem cardamomo, ele vem cardamomo, ele vem canela, ele vem gengibre, ele vem a cúrcuma, pimenta caiena, ele já vem um mix de todas essas especiarias que elas melhoram a eficiência da nossa energia e aumenta a termogênese. E aí você já pode pegar ele, botar ali no café, botar no shake, o que seja, já vai ser bastante legal. Bacana. No caso, Andressa, no caso do whey protein, você já falou aqui um pouco, mas ele pode ser indicado, dependendo do caso, no caso assim, tem treinos de mais intensidade ou para quem vai fazer que é ganho de massa muscular, ele pode ser indicado como pré-treino e pós-treino também? Com certeza, tem que ter, no pré-treino tem que ter pra gente fazer aquela reposição não, né, mas aquele aporte realmente dos aminoácidos que a gente vai precisar, porque dependendo do tempo, né, do treino, da duração e da intensidade do treino, a gente degrada isso para manter a gente faz a degradação proteica, né? Pra gente manter a gente ali funcionando. É uma forma de fonte de energia também, de substrato energético pra gente. Então, ter antes do treino é bastante essencial pra gente fazer esse estoque e pós-treino é fundamental, né? Pra gente fazer a recuperação realmente da fibra muscular, não tem pra onde. Pessoal, foi isso aqui, conversamos com a Andressa Ferro. Muito bacana aqui a reportagem. Quem tiver dúvidas, não tiver esclarecido, coloca nos comentários que a gente vai respondendo. Vou passando para a Andressa para responder, né, Andressa? Com certeza, gente. Obrigada. Qualquer coisa, falem. Estamos aqui para isso. Andressa Ferro. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.